Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Márcia Marques falando aqui com vocês agora. Estamos hoje começando a nossa Semana do Êxito em Vendas. Então, como nós combinamos, nós vamos ter 3 encontros durante essa semana agora de janeiro. E hoje é o nosso primeiro encontro. Eu quero primeiro me apresentar para vocês. Meu nome é Márcia Marques, tenho 49 anos de idade. Sou casada, tenho 2 filhos, um de 23 anos e um de 12 anos. E eu resolvi fazer essa semana do êxito em vendas por conta de algumas coisas que eu tenho observado no mercado, tá? Como que começou a minha experiência em vendas, né? O que eu já alcancei com vendas? Nós temos algumas coisas que nós vamos estar compartilhando com vocês hoje. Eu gostaria de saber do pessoal que está me ouvindo aí agora, se o som está saindo bem aí para vocês. Se puder colocar um comentário aí para mim, só para confirmar. Confirma aí para mim, por favor, se o som está audível, por favor. Ok, vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns por ter se inscrito, por estar participando dessa oportunidade agora de fomentar, de aumentar o seu resultado em vendas, né? E de onde que começou a minha experiência? Eu trabalhei por 25 anos e um único emprego aqui em Uberlândia, né, no Grupo Algar. Quem aqui de Uberlândia conhece bastante, é um dos maiores grupos empresariais do país. E até então eu nunca havia trabalhado com vendas, mas surgiu uma oportunidade de eu, na época, montar um telemarketing, né, um departamento de vendas lá no Grupo Algar, e eu me vi obrigada a começar a aprender sobre isso, porque era uma oportunidade, eu não tinha o conhecimento, então eu comecei a buscar informações sobre isso. E fiquei por 25 anos no Grupo Algar, tive uma carreira de muito sucesso, graças a Deus, mas eu tinha muita vontade de ser livre, de ser empreendedora, dona do meu próprio negócio. E aí foi onde eu resolvi ter um negócio próprio, comprei na época um negócio de alimentação com meu marido, e aí foi onde eu percebi que eu queria empreender, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar fixa, né? Ficar presa em um determinado lugar. Ter horário para chegar, ter horário para sair, ter que abrir a porta. Então, foi onde me veio a oportunidade, eu conheci, né, o segmento das vendas diretas, que era uma coisa que até então eu não conhecia. E aí foi novamente um desafio, eu fui buscar informações, buscar conhecimento para que eu pudesse me desenvolver. E aí já se vão quase 10 anos, né, que eu comecei a realmente trabalhar com vendas e obtive muito êxito, graças a Deus. E por que eu chamo de êxito? Porque sucesso é diferente de êxito, né? Sucesso, muitas vezes, ele é subjetivo, ele é relativo. Às vezes, sucesso para uma pessoa é só ter dinheiro, sucesso para outra pessoa pode significar ser promovido. E, às vezes, para mim, por exemplo, o sucesso é sim, né, ser bem-sucedida no trabalho, profissionalmente, mas também ter qualidade de vida, liberdade e tudo mais. Então, eu chamo realmente de êxito em vendas, porque o que é ter êxito em vendas? É você conseguir resultados, né? Então, isso é que importa. Bom, o que eu tenho percebido no mercado? Uma grande parte das pessoas que trabalham com vendas, elas têm muita dificuldade em ter êxito, em ter resultado com as vendas. Muitas vezes, a venda ela é considerada apenas um bico, apenas uma forma da pessoa fazer ali um pouquinho de renda extra, complementar, né, o seu orçamento familiar. E para mim, vendas não é isso. Então, essa semana do êxito, ela é destinada não para aquela pessoa que faz das vendas um bico. Ela é destinada para os profissionais, ou pelo menos para as pessoas que querem se tornar profissionais em vendas e com isso obter êxito, né? Então, olha só. Quando eu estava no Grupo Algar, eu entrei como auxiliar, depois eu fui sendo promovida, né, ao longo dos anos aí, e eu me lembro que quando eu fui promovida à liderança, eu não sabia nada de liderança, nada. Então, o que aconteceu? Eu fui obrigada a buscar. E aí, depois eu fui incumbida, né, de
criar um departamento de televendas e eu não sabia nada de vendas. Então, nessa época, eu já sabia algo sobre liderança, através dos livros, cursos e tudo mais, mas eu não sabia nada de vendas. Então, eu comecei a estudar sobre isso, né? Então, aqui, para vocês terem uma noção, olha só, o primeiro livro, né, assim, que eu realmente me debrucei sobre ele, é esse daqui, A Bíblia de Vendas, né? Que é um livro que ensina, assim, o passo a passo, detalhes, em termos de conhecimento técnico mesmo para você ter sucesso nas vendas. Também estudei bastante esse livro aqui, ó, As 5 Grandes Regras do Bom Vendedor. Então, olha só, ao final desta semana, eu tenho certeza que você que ficar comigo durante todas as aulas, eu tenho certeza que você vai conseguir pegar aqui várias dicas que você consegue colocar na prática, tá? E conseguir fomentar as suas vendas. Quer você trabalhe por conta própria, né, como empreendedor, quer você trabalhe também como funcionário. Do pessoal que está participando com a gente aí, né, eu vi que tem os mais variados segmentos, mas o que é importante você saber? Independente de qual segmento você trabalha, se você presta serviço, se você vende serviço ou se você vende produto, independente disso, o que eu vou compartilhar com você durante essa semana agora, ele serve para você adaptar. Então, o que é importante? Que você pegue papel e caneta, porque de tudo que eu estiver te falando aqui, se você tiver qualquer insight, uma ideia, fala, olha, que legal, isso eu posso fazer no meu negócio, isso eu posso fazer para melhorar as minhas vendas. Então, é muito importante que você veja até o final e que você anote os insights, as ideias que você tiver. Como eu disse para vocês, eu comecei no Grupo Algar. E aí eu fui para o meu negócio próprio, fiquei mais ou menos 1 ano com o negócio próprio, vi que não era isso que eu queria, não queria ficar presa, né, num ambiente físico, e entrei então no mundo das vendas. A primeira empresa de vendas diretas que eu trabalhei foi a Mary Kay, né, que é uma multinacional americana, muito conceituada, muito conhecida, mas quando a pessoa me convidou para fazer parte da Mary Kay, eu fiquei em pânico, por 2 motivos. Apesar de já ter liderado equipes no Grupo Algar, eu nunca havia trabalhado com vendas na minha vida, nunca tinha tido nenhuma experiência com vendas. E outra coisa que era trabalhar com beleza, com cosméticos, eu não conhecia nada desse universo, porque no Grupo Algar eu trabalhava com publicidade, né, que não tem, então, nada a ver. Então, eu comecei, mas o que eu pensei? Bom, o conhecimento eu consigo adquirir. Se eu tenho vontade de ser dona do meu próprio negócio, ser empreendedora, ter o tempo livre, que era o que eu estava buscando, né, na época, aprender a vender, aprender sobre cosméticos é uma coisa que eu consigo, né? Por quê? Porque é conhecimento. Então, ao longo dessas 3 aulas agora, nós vamos falar de 3 coisas importantes, tá? Que você talvez já tenha ouvido falar, que é o chá. Conhecimento, habilidade e atitudes, tá? Então, para que a gente tenha êxito em vendas, muitas vezes você vai precisar do conhecimento, que é o conhecimento técnico, conhecimento do produto, conhecimento de técnicas de vendas. Outra coisa são as habilidades. Ao longo do tempo, à medida que você vai praticando o seu conhecimento, você vai adquirindo habilidade e vai ficando bom naquilo. Não tem como desenvolver habilidade se você não praticar. E por fim vem a atitude, que é, vamos dizer assim, a dona de tudo. Por quê? Você pode ser um expert nas vendas, saber tudo sobre técnicas, comunicação, persuasão. Você pode até ter habilidade, né, ser aquela pessoa que desenvolveu as técnicas e as habilidades para fazer a venda, mas se você não tiver a atitude, de nada adiantou, né? Porque eu costumo dizer que vendas é estar em movimento. Quem é um profissional de vendas, quem realmente se dedica a ter êxito nas vendas, não para, né? Aquela pessoa que está sempre em movimento e que está sempre buscando. Então, olha só, comecei a minha carreira na Mary Kay, então aprendi do zero, sem saber nada, sem ter habilidade, sem ter conhecimento nenhum, me dediquei e fiquei durante 3 anos na Mary Kay, fui campeã de vendas muitas vezes, isso me surpreendeu muito, né, fui reconhecida nacionalmente, né, assim, como destaque nas vendas, e ainda assim eu desenvolvi uma carreira, né, me tornei diretora na Mary Kay também, foi uma empresa que me ensinou muito, muito mesmo, até porque, assim, essa cultura americana, né, uma coisa que
da disciplina, de seguir as regras, de seguir os procedimentos, foi algo que me ensinou bastante também. E aí eu fui convidada para fazer parte da Rinodê, fiquei na Rinodê por 4 anos também, aprimorando as habilidades, né, com outro nicho de mercado, outro nicho de clientes. Fiquei por 4 anos, também me tornei executiva, juntamente com meu marido. E há um pouco mais de um ano eu fui convidada também para fazer parte da RACO, né, que é uma empresa diferente, que trabalha aí mais voltada para a saúde, né, enfim, cosméticos e tudo mais. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que independente, então, da empresa que você esteja, independente do produto ou serviço que você esteja vendendo, se dedique a conhecer sobre essa empresa, sobre esse produto. Se torne um expert, se torne um profissional, né? Porque pensa comigo, gente, em qualquer empresa, em qualquer profissão, quem é que ganha dinheiro? São os amadores ou são os profissionais, né? Com certeza, se você pegar aí um jogador de futebol, um amador e um profissional, né? Quem é que ganha dinheiro? É o profissional. Então, a primeira coisa assim, que é importante, né, você realmente tomar essa decisão de se tornar um profissional naquilo que você faz hoje, naquilo que você vende hoje. E por fim, como eu estava dizendo para vocês, eu estou há pouco mais de um ano na RACO, onde nesse mês de janeiro agora, graças a Deus, assim, né, estou quebrando o meu próprio recorde, tanto de cadastro de novas pessoas, quanto de vendas também. E recentemente, agora, eu acabei de abrir uma empresa de treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque é um nicho de mercado que eu percebi que existe uma carência no mercado. Quando a gente olha, por exemplo, a taxa de sucesso de pessoas que resolvem empreender, a taxa de mortalidade dessas empresas é muito grande, né? Pessoas que resolvem, às vezes, empreender, se tornar um autônomo, uma microempresa, uma pequena empresa, ela pega ali, por exemplo, uma habilidade de algo que ela já sabe fazer, e aí ela fala, eu vou me tornar dono do meu próprio negócio. E a taxa de mortalidade, né, as empresas que quebram, ou as pessoas que desistem no primeiro ano, é muito alta. Então, analisando isso e acompanhando assim, muitas histórias de pessoas que começam super empolgadas, com a cara e a coragem, com muita vontade, mas quebram, né, perdem todo o seu dinheiro, todo o seu investimento, desistem com apenas um ano de existência, o que eu percebi? Essas pessoas, né, autônomos, microempreendedores, pequenos empresários, elas precisam de uma orientação, elas precisam de alguém que ensine para elas, que oriente para que elas venham a ter êxito no negócio delas. A gente sabe que o brasileiro é extremamente criativo, o brasileiro é empreendedor, sim, né? Segundo dados do Sebrae, mais de 70% dos brasileiros têm vontade de empreender, mas é muito sofrido, né? Eu sou formada em administração de empresas, eu tenho pós-graduação em gestão de pessoas e trabalhei, né, por muitos anos com isso. E eu admiro de verdade as pessoas que, com a cara e a coragem, começam o seu próprio negócio, investem ali, de repente, toda a sua economia, dinheiro de, às vezes, há muitos anos que ela trabalhou, querendo realizar o seu sonho de ter o seu próprio negócio, e só que, né, muitas vezes, perdendo tudo isso por falta de conhecimento, por falta de habilidade. Muitas vezes as pessoas têm muita atitude, mas elas falta a elas um pouco de conhecimento e habilidade. Então, pensando nisso, eu resolvi, né, abrir uma empresa que tem foco nesse nicho, nesse mercado, porém oferecendo cursos, treinamentos, mentoria, orientação de uma maneira acessível. Porque o que eu percebo? Eu já fiz, sei lá, centenas de cursos, treinamentos, palestras ao longo da minha vida, né? Eu tenho hoje 49 anos, trabalho desde os 15 anos de idade, então foi muita coisa que eu fiz, além dos 4 anos e meio de faculdade e 1 ano e meio de pós-graduação. E o que eu percebo é que hoje, para um microempreendedor ou para um pequeno empresário,
pagar, investir para ter esse conhecimento, a maioria, né, do que existe hoje no mercado cobra um valor muito alto. Então, eu resolvi criar, né, essa empresa com esse objetivo e aí ir conciliando. Né? Eu continuo desenvolvendo o meu trabalho no marketing multinível, nas vendas diretas, mas, ao mesmo tempo, com essa responsabilidade, com essa missão agora de ajudar pequenos empreendedores e empresários a desenvolverem o seu negócio. Então, olha só, a questão do conhecimento que eu estou falando para vocês. É importante que você busque se tornar o melhor no seu nicho de mercado, naquilo que você vende, tá? Como que você vai buscar esse conhecimento? Leitura, vídeos, Google, YouTube. Hoje, a infinidade de ferramentas que a gente tem ao nosso dispor hoje, elas são muito grandes. Então, pensa você, só imagina, né? Só para você ter uma noção, e aí você pode ir fazendo uma analogia e pensando em você como profissional, tá? Se você for comprar hoje um carro, você vai numa concessionária e você, sei lá, você tem 40 mil reais para comprar um carro. E você chega na concessionária com um pensamento, né, o que é que você vai comprar? Imagina você ser atendido por um vendedor ou uma vendedora sem preparo. Aquela pessoa que não tem o mínimo conhecimento dos carros, não sabe falar quais são os itens de série, quais são os itens opcionais, quais são os diferenciais daquele carro. Por exemplo, se você entra numa Citroën, né, ele te mostrar ali o que é a diferença aqui de um Aircross com um C4, um C3, enfim. Imagina você sendo atendido por um vendedor assim, que às vezes até tem atitude, sabe falar, te atendeu super bem, mas ele não tem o conhecimento sobre aquele produto que ele está vendendo, né? Agora, imagina uma outra situação. Você entra na concessionária e você chega em você aquele vendedor que domina tudo sobre carro. Você vai falar para ele mais ou menos o que você está pensando e ele vai te dar ali uma aula sobre aquele carro, colocando comparações, os benefícios desses são esses, os benefícios desses são aqueles. Então, isso é muito diferente. Então, para pensar nesse momento agora, né, quando o seu cliente chega até você, precisando de do seu produto ou serviço, como é que você atende? Você fala com segurança, com firmeza, com propriedade? Ou você é aquela pessoa que gagueja, que fala que vai falar com seu gerente, né? Que, enfim, que fala assim, peraí um pouquinho que eu te passo a informação. Então, essas coisas são muito importantes, né? Então, busque esse conhecimento através dos livros, através dos cursos. Às vezes, as pessoas falam assim para mim, eu tenho preguiça de ler, né? A gente ouve muito isso, ou eu não tenho tempo de ler, eu não tenho paciência para ler. Eu quero dizer para você que os livros, eles são uma ferramenta essencial para quem quer se desenvolver como profissional. Eu separei alguns aqui só para vocês terem uma noção, depois quem quiser pode me chamar, eu passo algumas outras dicas para vocês. Olha só, seu cliente pode pagar mais. Você é aquela pessoa que tem dificuldade em passar o preço para o cliente, que o cliente chora o preço, você já começa a dar desconto, fazer uma promoção? Olha só, quando eu assumi liderança de equipe de vendas e não sabia o que era liderar uma equipe de vendas. Olha só, gerenciando vendedores pitbulls. Nossa, foi um livro assim que me deu muitas, mas muitas dicas, muitos insights de ações para fazer como líder de uma equipe de vendas, né? Então, assim, numa época em que não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. Então, os livros realmente ensinam muito. Quando eu comecei na Mary Kay, olha só, esse livro aqui, inclusive, pessoal, ó, Mary Kay Way, né? Ele é um livro de liderança, tá? Independente do produto que você vende, principalmente se você for empreendedor, mas independente, né, do produto que você vende, eu super recomendo, porque é uma lição imensa, tá? De empreendedorismo, de liderança e tudo mais. Inclusive, olha só, o estilo de liderança de uma das maiores empreendedoras norte-americanas. Então, assim, você aprende muito quando você se dispõe a ler. E aí, olha só, quando eu entrei no multinível, não sabia nada de multinível. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar em multinível, né? Com 40 anos de idade, eu nunca tinha nem ouvido falar do que se tratava. Então, o que eu tive que fazer? Buscar conhecimento. E aí, olha só, o negócio do século XXI, de Robert Kiyosaki, que fala, né, sobre o mercado. Aí, olha só,
as armas da persuasão, tá? Para você conseguir influenciar pessoas. Então, gente, assim, o livro, olha que esse daqui eu amo, Como Conquistar as Pessoas. Tudo tem técnica, gente, tudo, existe o jeito certo de fazer. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, fazer de qualquer jeito. E não tem nada de errado com isso, né? Se a gente for errando e aprendendo, a gente consegue crescer também. Mas isso pode te custar muita coisa, em termos de tempo, em termos de frustração, em termos de dinheiro. E agora, como eu falei para vocês, que eu, né, estou nesse ramo também de treinamento, palestras e desenvolvimento, a mesma coisa. Tem que estudar que ferramentas eu tenho para que quando eu der um treinamento e a pessoa estiver numa sala de aula que seja online ou offline, essa pessoa possa realmente sair melhor do que entrou. Então, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito, entende? Então, o que eu quero dizer para você sobre isso, né? Depois, quem quiser dicas de livros que realmente vão te ajudar a melhorar os seus conhecimentos e as suas habilidades, pode me chamar lá no grupo ou pode me chamar no privado, que eu passo, assim, eu tenho uma biblioteca imensa de livros, tá? E aí, se você tem dificuldade em se tornar um leitor, né, existe um livro, né, que se chama O Poder do Hábito, que ele fala, e isso é fato, comprovado, que se você pratica algo durante 21 dias consecutivos, isso se torna um hábito e ele é incorporado ao seu dia a dia de maneira automática. Já parou para pensar? Perceba que as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente faz tudo no automático, né? A maneira como você levanta, o jeito que você escova os dentes, a sequência que você usa de manhã para se arrumar, para ir para o trabalho, tudo isso a gente faz no automático. Por quê? Porque se tornou um hábito. E se tornou um hábito porque a gente fez durante muitos dias seguidos. Então, a questão da leitura que eu quero falar para você é assim, procure ler, nem que seja 15 minutos por dia. Ah, mas o meu tempo é corrido, né? Depois que eu acordo, já começa aquela correria. O tempo de todo mundo é corrido, né? E se tem uma coisa que é importante eu falar para você de uma maneira assim muito clara, muito objetiva, tire as desculpas do seu dia a dia. Enquanto você estiver assistindo essas aulas agora, procure ouvir com a mente aberta, com o coração aberto e refletir sobre o que você pode fazer de prático, né, com relação a essas dicas que eu vou compartilhar com você, sem desculpas. Porque quando a gente coloca uma desculpa, não, eu não passo por isso. O nosso cérebro, ele se acomoda e ele não vai achar uma maneira de te ajudar a encontrar uma forma de fazer. Então, sempre que você se deparar com um desafio, um que pode ser um problema para você, você pode substituir a sua desculpa por um assim, olha, eu tenho esse desafio. Então, como que eu posso resolver esse desafio? Então, por exemplo, o meu tempo é corrido, eu não tenho tempo de ler. Ao invés de você colocar essa desculpa para você mesmo, eu não tenho tempo de ler, você pode dizer assim, tempo para ler é um desafio para mim, mas eu creio que eu consigo 15 minutos do meu dia para ler, porque eu enxerguei que ler é importante para eu me tornar um profissional e ter êxito nas vendas. Então, se for o caso, você pode acordar 15 minutos mais cedo, você pode dormir 15 minutos mais tarde, você pode tirar 15 minutos do seu horário de almoço, enfim, você vai achar a maneira de tornar a leitura um hábito para você. E depois que você incorpora na sua vida, você não consegue mais ficar sem, tá? E se você fizer essa leitura de 15 minutos por dia, provavelmente você encerra o ano de 2020 lendo mais de 10 livros. Olha que maravilha! Você vai poder comemorar e sentir orgulho de você mesmo. Olha, eu não tinha habilidade, eu não tinha o hábito, mas eu me tornei um leitor, eu me tornei uma leitora assídua. Existem muitos vídeos, muitas formas de você aprender também pelo YouTube. Existem áudios, audiolivros. Existe muita forma de você aprender. A única coisa que eu te digo é o seguinte, cuidado para não ficar perdendo tempo também com cursos, né, aí que você vê aí que na verdade não te acrescentam. Está muito na moda agora os cursos pagos, né, que você paga só 97, só 79, só 88 reais, mas que na verdade quando você adquire o curso, aquilo não agregou nada porque é muito raso, é muito superficial. Então, no livro, você tem condição de se aprofundar e aprimorar o seu conhecimento. E mais até do que no livro,
é importante o quê? Treinamento presencial, palestra, curso. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade também de treinamentos e palestras presenciais, gratuitos, ou que você paga muito barato. Porque quando você faz um curso presencial, né, ali com a presença do instrutor, para fazendo exercícios, fazendo as dinâmicas, colocando em prática aquilo que você está aprendendo, a sua assimilação vai ser imensamente maior, tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa, desmistificar na nossa mente de que vendas é um dom. Né? Antigamente se achava isso, né? Ah, vender é um dom, eu não tenho habilidade para isso, eu não nasci com esse dom. Vou falar para você de verdade, assim, com toda a humildade do mundo. Se eu fosse pensar em dons, eu jamais seria uma pessoa que obtive o êxito em vendas que eu obtive, tá? Por quê? Porque, de verdade, eu não tinha, né, o que antigamente se chamava de dom para vendas. Aquela pessoa que sabe falar bem, aquela pessoa que é extrovertida, aquela pessoa que chega e já conversa com todo mundo. Na verdade, até hoje eu não sou assim. Então, assim, eu adquiri muito conhecimento, adquiri habilidade, trabalhei muito a minha atitude, mas se a gente for pensar nesse estereótipo, né, do vendedor, que é aquele que fala, as pessoas falam muito assim, aquela pessoa que tem lábia, né? Eu não sou essa pessoa, de verdade eu não sou. Mas eu consegui muito êxito nas vendas por não acreditar nisso. Eu não acredito de verdade que venda seja dom. Eu acredito que vendas, como qualquer coisa na vida, é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitudes. Com toda certeza eu te afirmo isso, tá? Então, primeira coisa, desmistificar isso. Segunda coisa que me ajudou bastante a conquistar assim muito êxito na minha carreira de vendas especificamente foi a questão de não me conformar com menos, não me contentar em ficar em último lugar. Muito pelo contrário, né? Eu sempre fiz muita questão de estar entre os primeiros, né? Então, no Grupo Algar, por exemplo, era muito interessante, né? Que depois que eu passei para a área comercial, éramos 4 equipes. E todos os meses, né, ou final das campanhas de vendas, existia um ranking de performance, né? Qual foi a equipe que mais superou a meta, enfim, um ranking de resultado. E pergunta, eu fazia questão absoluta e eu trabalhava fortemente para estar sempre, de preferência, no primeiro lugar. O segundo lugar já me incomodava, o terceiro lugar muito, muito mais, né? E eu tinha uma colaboradora minha, a Larissa, que ela brincava assim, Márcia, você não gosta de perder nem no para o ímpar, né? E eu falava, realmente eu não gosto. O que eu te digo isso? Nossa, então você fala, você está me dizendo que eu tenho que ser uma pessoa competitiva, eu tenho que ser aquela pessoa que, eu quero ser o bambambam, eu sou aquela pessoa que eu tenho que estar em primeiro lugar. Sim, querer estar em primeiro lugar, mas não pela questão da competição, de arrogância, né, e me achar superior aos outros, não por isso. O que eu percebo que fez grande diferença para mim, eu conquistei muitos, mas muitos prêmios, troféus, medalhas, placas, dinheiro, viagens, coroa, joias, viagens. Eu conquistei muita coisa ao longo desses anos. Por isso, porque quando você faz questão de estar em primeiro lugar, de ser o número 1 da sua equipe, o número 1 da sua empresa, o número 1 do seu segmento, você tem um desenvolvimento contínuo de você para você mesmo. Então, o grande ganho que eu percebo que a gente tem quando a gente não se conforma, né, em ser mediano, não se conforma em estar entre os últimos, é isso, é porque você vai estar sempre buscando formas de se aprimorar. Então, por exemplo, nesse mês de janeiro agora, eu estou, graças a Deus, né, conseguindo bater um recorde meu de vendas e também de recrutamento de pessoas, né? Que no multinível a gente tem essas duas atividades. E olha que interessante, né? Eu não sei, eu até gostaria que vocês comentassem aí depois, se vocês acreditam, se vocês já ouviram dizer, por exemplo, que janeiro é um mês fraco. Alguém já ouviu, alguém já falou isso? Nossa, vamos nos preparar, porque janeiro é péssimo para as vendas. Janeiro é um mês muito fraco, todo mundo está preocupado em pagar as contas do final do ano, pagar IPVA, pagar IPTU, comprar o material de escola. Então, isso é uma crença que a maioria das pessoas tem. E
a gente vai ver isso depois em outro momento, né? Mas é fato que aquilo que a gente acredita, a gente trabalha de acordo com aquilo. E eu jamais acreditei nisso de maneira nenhuma. Eu aprendi, na verdade, já há muitos anos, que não existe mês fraco, existe atitude fraca. Se você for uma pessoa fraca de atitudes, aquela pessoa que não se movimenta, que não tem ideias, que não faz o seu negócio acontecer, vai ser um mês fraco, mas não só janeiro, fevereiro, dezembro, julho, todo mês vai ser um mês fraco. Então, é importante a gente tirar essas crenças que nos limitam, na verdade, mais do que limitam, elas destroem um profissional de vendas, quando a gente começa a colocar esse tipo de coisa na nossa cabeça, tá? Então, muito importante trabalhar isso, não existe um mês fraco, existe atitude que vai te fazer ter um mês forte, que vai te fazer ter um recorde de vendas, tá? E trabalhe, experimenta fazer isso, né? Talvez, assim, esse mês de janeiro já está acabando agora, mas ainda dá tempo, porque eu acredito muito que o verdadeiro campeão, ele trabalha até o último minuto do segundo tempo, né? Estipula para você, eu quero trabalhar neste mês agora para bater o meu próprio, quebrar o meu próprio recorde. Eu quero me tornar melhor do que eu era até então. E você vai ver que as coisas começam a acontecer. Então, desenvolvimento contínuo é fundamental. Para pensar como as coisas hoje em dia estão mudando rapidamente. O mercado muda, as formas de comunicação mudam, tudo muda muito rapidamente hoje. Então, se você não se mantém em constante desenvolvimento, em constante aprendizado, lendo, assistindo treinamento, palestras, estando junto dos melhores no seu segmento, isso é muito importante, você estar junto, né, dos melhores no seu segmento. Então, esse desenvolvimento contínuo vai te fazer um profissional de vendas cada vez melhor. Esse é o primeiro passo que eu queria falar aqui com você. O segundo passo, tão importante quanto, é praticar aquilo que você aprendeu. Que aí a gente já está falando de atitude. Então, olha só, nós temos conhecimento que a gente busca nos livros, vídeos, treinamentos, nós temos habilidade que a gente desenvolve a partir da prática, praticando o que realmente a gente aprendeu, e a gente tem a atitude de colocar ou não em prática. Eu cansei de ver ao longo de toda a minha trajetória profissional, pessoas que são expert em aprenderem. Qualquer livro que você fala com a pessoa, ela já leu. Qualquer autor que você comenta, ela conhece o autor. Qualquer vídeo que você fala, ela já assistiu aquele vídeo. Mas quando você vai para a prática, aquela pessoa não pratica nada do que ela aprendeu. E aí, do que adiantou? A gente chama isso de obesidade mental, né? A pessoa está ali acumulando 1001 conhecimentos na cabeça dela, mas não tem a capacidade de colocar isso em prática. Então, busque ser uma pessoa que se desenvolve continuamente, tá? E coloque em prática. Porque mais vale uma pessoa sem grandes conhecimentos e com pouquíssimas habilidades, porém com atitude, do que uma pessoa que conhece muito, mas não tem atitude nenhuma de colocar em prática. E nós vamos falar no nosso próximo encontro, nós vamos falar bastante de coisas práticas que você pode fazer para fomentar as suas vendas. Mas se você já não estiver disposto hoje mesmo a anotar alguns insights que você teve e colocar em prática, de nada vai adiantar, né? Então já fica a dica aí, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, vão ter muitas dicas práticas de ações que você pode fazer. Outra coisa muito importante para que você seja um profissional de vendas com êxito é cuidar da sua imagem, da sua postura. Então, eu queria que você fizesse uma análise agora, né, uma reflexão com você mesmo. Qual é a imagem que você projeta para as pessoas? Para os seus clientes, para os seus prospectos, né, que são aquelas pessoas que são clientes de potencial, para o seu chefe, se você trabalha numa empresa convencional, para o seu líder, né, se você trabalha como empreendedor, qual é a imagem que você projeta? Tanto imagem física, né, porque, olha, gente, imagem hoje em dia é uma coisa assim que nem se discute mais, né, ainda mais quando a gente está falando de vendas. Nós trabalhamos com pessoas, né, nós trabalhamos com atendimento e a nossa imagem é extremamente importante.
roupa, cabelo, maquiagem, o cheiro, tudo isso é extremamente importante. E também com relação à sua postura. Você tem uma postura de um vendedor que quer só levar vantagem em cima das pessoas, que quer só lucrar, ou você tem aquela postura de uma pessoa que quer realmente fidelizar, encantar o seu cliente, você quer atender, você quer servir o seu cliente. Porque aquela figura do vendedor, vendedor chato, que pegava no pé, que insistia, que empurrava uma mercadoria para o cliente, né? Esse vendedor, ele é uma coisa lá do passado dos dinossauros, né? Ele não tem mais espaço no mercado hoje em dia. Então, hoje é aquele tipo de vendas em que você precisa se relacionar, você precisa servir a pessoa, você precisa realmente estar focado em resolver a necessidade ou o desejo ou a expectativa daquele cliente. E aí vem muito mais coisas que nós vamos falar nas próximas aulas, fidelização, encantamento e tudo mais, porque olha quantos concorrentes você tem. Para pensar. No seu nicho, no seu segmento de mercado, quantos concorrentes você tem? Então, hoje em dia, a luta já não é mais por preço. A disputa não é mais preço. A questão hoje é que diferenciais você tem para atender o seu cliente. Então, a sua imagem, a sua postura, a forma como você trata os clientes, inclusive a sua postura nas redes sociais, é extremamente importante para o seu sucesso, para o seu êxito em vendas. Nós estamos vivendo hoje uma realidade no mercado em que as redes sociais, elas ditam praticamente tudo da nossa vida, tudo. Na última aula nós vamos falar bastante sobre redes sociais. Então, cuida da sua imagem, da sua postura, do seu comportamento perante as redes sociais. Eu achei interessante, né, porque assim, hoje eu estou desenvolvendo o trabalho de expansão, né, de equipe na Raco, mas eu já fui da Rinode, eu já fui da Mary Kay, eu conheço pessoas da Tupperware, da Natura, da Avon, conheço pessoas, empreendedores, donos de lojas, gente, tudo quanto é jeito, né? E aí, quando eu fiz esse convite para as pessoas participarem dessa semana do êxito em vendas, o que eu percebi? Muitas pessoas ficaram com vontade de participar, pegar algumas dicas, pegar alguns insights, mas ficaram com medo de se inscrever ou de colocar a sua equipe aqui para pegar uma aula, com medo, né, de repente, eu tentar trazer essa pessoa para o meu negócio. Tirar, por exemplo, a pessoa da Mary Kay e vir para a Raco. Quer dizer, essa é uma postura inadmissível. Quer dizer, jamais eu faria uma coisa dessa, porque isso depõe contra a minha postura profissional, né? A gente vê, por exemplo, em alguns posts, né, de empresa, exemplo, tem lá um post do Boticário. A pessoa está lá divulgando, fazendo o trabalho dela. E aí vem alguém, entra lá no post daquela pessoa que muitas vezes investiu, né? Está pagando para fazer aquela publicação. A pessoa entra no post e fica lá convidando as pessoas. Não compra Boticário, não compra tal produto, por exemplo. Né? Então, que postura, que imagem é essa, né? De falta de ética, de não se colocar no lugar do outro. Então, é muito importante essa questão, tá? Nosso próximo encontro, nós vamos falar então de ideias bem práticas, assim, que, sabe, que você vai poder fazer de imediato mesmo, coisas que eu fiz, que eu faço e que dão muito certo para mim, tá? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar dessas dicas práticas. E eu queria deixar aqui duas tarefas para você que está assistindo esse nosso encontro hoje, tá? A primeira tarefa é avaliar como é que está a sua imagem. Fazer uma autorreflexão. Sua imagem física, você quando está visitando um cliente, por exemplo, se a sua imagem está passando uma credibilidade, uma confiança, e a sua postura também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tudo mais. Fazer essa autorreflexão, né, e de repente perceber o que hoje não está tão legal e que você pode desenvolver para que você venha a ser respeitado como um profissional realmente no seu segmento de vendas. Outra coisa que eu queria sugerir para vocês mesmo, né, como tarefa, já que a gente falou de colocar as coisas em prática, é você escolher um livro que você queira ler, que você tomou a decisão de ler, tá? Sobre vendas, sobre o seu negócio. Porque às vezes as pessoas até leem, mas ela lê, por exemplo, coisa de casal, coisa de igreja, coisas que não tem a ver com o negócio. Nada
contra, muito pelo contrário. A gente tem mesmo que estar se desenvolvendo em todas as áreas da vida. Mas a minha sugestão para você hoje é que você escolha um livro voltado para vendas, para o seu segmento, para o seu negócio e tome a decisão de começar a ler esse livro imediatamente. Nem que seja 10, 15 minutos por dia, tá bom? Se você tomar essa decisão e ficar em dúvida de qual seria melhor para o seu nicho, para o seu segmento agora, pode me chamar também no meu WhatsApp, no meu privado, que eu vou te sugerir, né, dentro daquilo que eu já conheço, tá bom? Então, fica ligado no nosso próximo encontro, que vai ser na próxima quarta-feira. Provavelmente vai ser no meu canal do YouTube, mas eu vou comunicar com antecedência. E eu queria te pedir, se possível, que você curta essa página, né, que você está assistindo esse treinamento agora, se você puder fazer essa gentileza de curtir essa página. O meu Instagram é Márcia Marques Empreendedora, né, se você puder também seguir para pegar, né, algumas dicas também. Eu sempre coloco lá algumas ideias, né, algumas dicas, né, de coisas que eu estou fazendo e que estão dando resultado. E o meu YouTube também, Márcia Marques, tá? Então, por hoje, foi esse conteúdo que eu preparei para vocês. Parabéns mais uma vez por tomar a decisão de se tornar um profissional dentro desse negócio, dentro do negócio das vendas, e estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer sugestão. Como eu havia pedido antes, pode comentar aqui também dos maiores desafios que você enfrenta no seu negócio, no seu nicho, no seu segmento, para que a gente possa abordar na segunda e na terceira aulas também. Ok? Então, grande abraço, gratidão por estarem aqui comigo. Estamos juntos rumo ao êxito, porque é isso que você merece. Um abraço.